Abaixa. Seja muito bem-vindo à primeira aula do módulo Armadura de Deus. É um prazer e uma grande satisfação te receber em mais um módulo para juntos aprendermos da palavra do Senhor. Como de costume, convido você a fechar os teus olhos e fazer uma oração comigo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocamos mais uma vez perante a Tua presença, Senhor. Já agradecendo ao Senhor
pela oportunidade de iniciarmos mais uma matéria, mais um módulo onde iremos aprender sobre as ferramentas que o Senhor tem para nos oferecer dentro da batalha que passamos nessa caminhada cristã. Senhor, eu te louvo e dou a Ti a glória devida ao Seu nome. Pai, eu te agradeço pela vida de cada aluno que está nesta aula e oro para que o Senhor, neste momento, por meio do Espírito Santo, tire o véu de ignorância que está posto no nosso coração, ilumine o nosso entendimento. Tire, Senhor, as escamas dos nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Senhor, que não seja somente uma aula onde iremos receber informações, mas que essas informações sejam transformadas em conhecimento e que usemos, Senhor, aquilo que vamos aprender nesta aula nas oportunidades que vamos receber de Ti. Seja na igreja, seja fora da igreja, seja uma visita no lar, seja em um culto de oração, seja um culto da palavra, no culto de ensino, seja pregando na nossa igreja ou pregando em outra igreja, que a gente use aquilo que vamos aprender nesta aula e durante este módulo. Que o Senhor derrame sobre nós o Teu poder e a Tua graça. Renove em nós o espírito de inteligência, o espírito de conhecimento e de sabedoria e, sobretudo, o espírito de temor do Senhor. Que a gente cresça na graça e no conhecimento. Ao mesmo tempo que estamos subindo de degraus em degraus, que a nossa humildade acompanha este avanço. Esta é a minha oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deixa eu cumprimentar, saudar aqui quem colocou um comentário. Gisele Lopes, minha mãe. Boa noite, mãe. A paz. Pastor Celso. Paz do Senhor, boa noite. Minha tia, Maria Rosária, graça e paz, boa noite. Minha esposa, Sara, boa noite. Paz, meu amor. Deus abençoe. A esposa, a saudação tem que ser mais caprichada, né? Bom, você que está nessa live, eu vou repetir, como eu já disse no início, é um prazer e uma grande satisfação poder estar falando com você, ministrando essa aula para você e crescer junto na graça e no conhecimento do Senhor. Tiago Garcia, boa noite, meu amigo. Eu estou muito feliz em te receber aqui, viu? Uma satisfação. Vamos lá? Sem mais delongas, primeira aula do módulo de Armadura de Deus. Tema da aula, Guerras Espirituais. Pega papel e caneta e escreva o tema da aula, Guerras Espirituais. Faça as devidas anotações, pois fazendo as anotações, elas irão te ajudar a memorizar o conteúdo que você vai ouvir nesta aula. Tá bom, queridos? Maria Sampaio, graça e paz, boa noite. Irmã Maria. Vamos lá? Texto base, Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 17. Esse é o texto que vamos ler. É o texto base para todas as aulas do módulo. Tá bom? É um texto que eu vou usar em todas as aulas do módulo. Nesta aula, eu vou usar uma porção desse texto. Nas próximas aulas, no decorrer delas, eu vou usar outra porção de textos. Só que vai se resumir nesses versículos, nos 7 versículos, do 10 até o 17. Abra sua Bíblia. Se você quiser acompanhar no slide, tem essa opção também. Efésios capítulo 6, versículo 10. O texto vai dizer: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, sabendo disto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu coloquei uma introdução aqui, e nessa introdução eu escrevi: a vida cristã não é um parque de diversões, nem uma colônia de férias. Vivemos num campo minado pelo inimigo, uma arena de lutas intensas. Há uma luta mundial, suprarracial, supraterrena, espiritual e contínua. Não existe cristão neutro nessa guerra. Não existe acordo de paz. Existem só duas categorias: aqueles que estão alistados no exército de Deus e aqueles que pertencem ao exército de Satanás. O que esse slide nos ensina? Ponto 1. A vida cristã não é um mar de rosas. Esse evangelho que nos é apresentado, de que iremos viver nessa terra a partir do momento que aceitamos Jesus, com um sorriso no rosto, de dia e de noite, o tempo todo, é mentiroso. Esse é o evangelho conhecido como o evangelho triunfalista, ou o evangelho da teologia da prosperidade. Hoje nós estamos sorrindo, mas amanhã pode ser um dia que nós podemos estar chorando. Hoje nós podemos estar comemorando alguma conquista, seja pessoal, seja ministerial ou em qualquer área da vida. Mas amanhã pode ser um dia de frustração para nós e para a nossa casa. Por que que há essa variação de sentimentos, de momentos bons e momentos ruins? Porque nós estamos em guerra. E essa guerra, ponto 2, essa guerra não escolhe cor de pele. Essa guerra que nós entramos, ela não escolhe gênero, seja masculino ou feminino. Essa guerra que nós entramos, ela abrange todo tipo de pessoa, inclusive os mais novos até os mais velhos. Ela atinge desde a criança até o adolescente, desde o adulto até os anciãos. Então nós precisamos nos preparar para esta guerra. Anota aí, eu preciso me preparar para a guerra. Guerra essa que não é física, mas espiritual. Você pode se perguntar: Gabriel, como que eu me preparo para esta guerra? Ponto 1. Escreva no seu caderno: guerra se vence com informações. Guerra se vence com informações. Eu coloquei, antes de explicar a afirmação que eu acabei de dizer, guerra se vence com informações, eu trouxe nessa introdução uma frase para reflexão. Qual que é? Essa frase é de Sun Tzu.
Ele escreveu o livro A Arte da Guerra, e no livro ele disse: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha sofrerá uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Sun Tzu, ele não era um teólogo, ele não era um seminarista, ele não era um pastor, ele não era cristão. No entanto, ele era um general de guerra que venceu muitas batalhas e por conta dessas vitórias, ele trouxe lições no livro A Arte da Guerra. Lições essas que nós podemos aplicar para a guerra espiritual que será tratada nesta aula. Quais lições? Ponto 1. Se eu conheço o inimigo e conheço a mim mesmo, eu não preciso temer o resultado de 100 batalhas. Ou seja, se eu conheço a mim e conheço meu arquirrival, os meus inimigos, se eu entro em uma batalha, eu entro para vencer. Eu estou preparado para sair vitorioso nesta batalha. Se eu conheço, ponto 2, o inimigo, mas não conheço a mim mesmo, a cada vitória ganha, eu vou sofrer uma derrota. Significa que eu posso vencer hoje uma batalha e amanhã estar perdendo outra batalha. Por isso que Paulo disse em 1 Coríntios 10:13, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Trazendo para a linguagem da frase reflexiva, aquele que venceu uma batalha hoje, cuide-se para que não caia e perca uma batalha amanhã. Porque se eu não me cuidar, eu não vou nem me conhecer. Como que eu vou entrar nesta guerra? Que armas eu vou usar? Aonde eu vou lutar? Com quem eu vou lutar? E eu não vou conhecer nem meu inimigo. E se isso acontecer, todas as batalhas que eu entrar dentro da guerra espiritual, eu vou perder todas. Daí a importância de conhecermos a nós mesmos e o nosso inimigo. Como que eu venço a guerra? Guerra se vence com informações. Em 1975, os Estados Unidos chegou no Vietnã. Os vietnamitas estavam em guerra com o povo do Sul e do Norte. Os vietnamitas não tinham tanto poder, o poder militar que tinham os americanos. No entanto, eles tinham informação. A confissão militar de um soldado norte-americano, presta atenção no que eu vou ler aqui. A confissão militar de um soldado norte-americano é a seguinte: nunca deixe um soldado ferido para trás. A segunda confissão: ainda que o corpo dele esteja estirado, não deixe o corpo para trás. Esta era a filosofia de guerra dos norte-americanos. E os vietnamitas conheciam essa filosofia de vida. O plano dos vietnamitas para vencer a guerra era: não vamos matá-los, vamos feri-los. O que eles fizeram? Eles cavaram buracos, colocaram pedaços de troncos pontudos para ferir os inimigos. O exército norte-americano foi se enfraquecendo e os vietnamitas se fortalecendo até vencerem a guerra. Da mesma sorte, acontece nas guerras espirituais. Não se vence com forças, mas com informações. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, não é com a força. Eu não luto com pessoas, eu não luto com seres humanos, mas contra principados, potestades, dominadores,
hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então eu preciso ter informações se eu quero vencer a guerra. Há um texto bíblico que vai elucidar melhor esta frase: guerra se vence com informações. É um exemplo bíblico que eu posso explicar para facilitar o nosso entendimento. Números capítulo 13, versículo 27, quando Moisés ele envia os 10 espias para espiar a terra prometida, eu estou resumindo, sintetizando os versículos anteriores. Quando os 10 espias voltam, trazendo o relatório daquilo que eles viram na terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, eles contaram para Moisés. O que eles falaram para ele? Versículo 27. E contaram-lhe e disseram-lhe: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Versículo 31. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. A pergunta é: como que esses 10 espias, contando ali, na verdade era 12, né? 10 espias mais 2, Caleb e Josué. Como que esses 10 espias, eles estão falando para Moisés que aos olhos dos gigantes, eles eram gafanhotos? Como que eles sabem disso? Da onde que eles tiraram essas informações? Eles falaram isso sem conhecimento. Quando não temos o conhecimento de informações suficiente para entrar em uma guerra, nós tememos entrar na guerra. Nós temos pavor das batalhas espirituais. Se nós conhecêssemos o nosso inimigo, conhecendo a nós mesmos, de cada 100 batalhas, não temeremos nenhuma. Porque, na verdade, não era eles que tinham medo somente. Não era só os 10 espias que estavam temendo entrar na terra prometida. Os próprios moradores da terra prometida, inclusive os gigantes, tinham medo dos 10 espias. Ou, enfim, do povo de Israel. Se eles soubessem dessa informação, eles entrariam na terra prometida sem medo. Olha o que Josué capítulo 2, versículo 9 vai dizer. Aqui o contexto. Os espias eles se encontram com a Raabe, a prostituta. E Raabe vai trazer uma informação importante acerca do contexto que ela vivia, que era a terra prometida. Olha o que o texto vai dizer. Ele disse, a Raabe dizendo para os espias: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Da mesma sorte
assim como aconteceu com os moradores da terra prometida, os gigantes filhos de Anak, assim acontece no contexto espiritual. Os inimigos sabem, os demônios sabem, Satanás sabem que quando o povo de Deus conhece a si mesmo e conhece eles, quando o povo de Deus se prepara para a guerra, eles tremem, porque eles sabem que eles vão perder. Qual que é a base bíblica para isso? Josué capítulo 2, versículo 10. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Então aqui eles explicam o porquê que os filhos de Anak, os gigantes, os moradores que estavam na terra prometida, tinham medo do povo de Israel. Porque os inimigos tinham informações históricas acerca do que Deus fizera com o povo de Israel. Por isso que eles temiam. Da mesma forma que os demônios. Quando eles sabem aquilo que Deus fez na nossa vida e na vida dos próximos. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Tiago capítulo 2, versículo 19. Olha o que Tiago vai dizer. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Ou seja, os demônios acreditam em Deus, mas tremem diante da presença dele. 2 Coríntios 5,10, Paulo disse que nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, Cristo está no céu, Deus está no céu, e nós estamos aqui na terra representando eles. Por isso que quando nós oramos, quando nós jejuamos, nós temos vida com Deus, comunhão na igreja, nós consagramos a nossa vida cotidiana a Deus e nós vamos expulsar os demônios, nós expulsamos. Quando nós vamos orar em uma casa, os espíritos malignos, os espíritos imundos são expelidos daquele lar. Os demônios, eles estremecem quando vêm crentes cheios do Espírito Santo de Deus. Estamos em guerra, e guerra se vence com informações. Estão entendendo? Outro texto bíblico, 1 Reis capítulo 18, versículo 20. O desafio que Elias faz para os 450 profetas de Baal. Vamos ler o texto? Versículo 20. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Olha só, já é uma diferença numérica. É Elias, é uma pessoa só, contra 450 pessoas inimigas, conhecidas como 450 profetas de Baal. Só que Elias tinha informações. Tragaram agora 2 novilhos, Elias falando. Eles que escolham para si um dos novilhos, e cortando-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não ponham fogo. Por quê? Eu prepararei um outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Por quê, Elias? Então eles invocaram o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu:
é uma boa proposta. Elias disse aos profetas de Baal: escolha um dos novilhos e preparem-no primeiro, porque vocês são muitos. Depois, invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Por quê? O fogo era a resposta de quem quer o Deus certo. O que nós vamos fazer é oferecer o sacrifício, é oferecer o animal. Agora, quem vai responder e derramar o fogo vai ser a divindade certa, verdadeira. Versículo 26. Pegaram um novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responda-nos. Porém, não se ouviu nenhuma voz e não houve quem respondesse. E ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo à necessidade ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. E eles clamavam em altas vozes e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, que era Israel, e quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes, e então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez. E eles fizeram. Disse: mas façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Vamos examinar aqui o contexto desse texto. Guerra se vence com informações. Por que Elias, ponto 1, escolheu Monte Carmelo para o desafio da resposta? Primeiro porque Elias sabia que era no Monte Carmelo que o Baal, o deus cananita, o deus que era adorado pelos profetas de Baal, era cultuado. Então Elias conhecia o território do inimigo. Ponto 2, Elias conhecia o próprio inimigo. Elias tinha informações sobre Baal. Por que Elias fala que ao oferecer o sacrifício no altar, não colocar fogo? Porque o Deus verdadeiro iria enviar o fogo. Elias sabia que o Baal, ele tinha... qual que era a imagem do Baal? O Baal, dentro da literatura antiga, ele tinha raios nas mãos. E ele era conhecido como o Senhor do Fogo. Então Elias, sabendo disso, ele disse: peraí, se ele tem raios nas mãos e é o Senhor do Fogo, logo ele deve responder também os seus seguidores com fogo. Elias conhecia o território do inimigo e conhecia o próprio inimigo.
Fazendo isso, ele conhecia a si mesmo, conhecia o Deus que ele adorava e o Deus que ele servia. Dentro disso, ele formou ali um desafio. O Deus que responder com fogo é o Deus certo. E ele começa a orar a Deus depois que ele constrói o altar. E terminando a oração, ele fala: Senhor, responda-nos segundo a sua palavra. Ou seja, responda com fogo, segundo a sua palavra. Por que segundo a sua palavra? Elias sabia que na história Deus respondia os sacrifícios com fogo. Ele conhecia o inimigo e conhecia o seu Deus. Qual que é a prova? Levíticos 9:23. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Versículo 24. E eis que, saindo fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, deu gritos de alegria e se prostrou com o rosto em terra. Elias sabia, assim como Deus respondeu Moisés e Arão, lá em Levíticos com fogo, ele há de me responder com fogo, para que todos saibam que há Deus em Israel. E Deus é o único Deus verdadeiro, não é Baal, não. Não é o Deus da chuva, não é o Deus da semeadura, não. O Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Guerra se vence com informações. Se guerra se vence com informações, 3 perguntas devemos fazer se queremos vencer uma guerra. Quais? Primeira pergunta, contra quem lutamos? Segunda pergunta, onde lutamos? E terceira pergunta, que armas usamos? Todas essas respostas estão em Efésios capítulo 6, versículo 12. Paulo vai dizer: porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Em outras palavras, a minha luta não é contra pessoas, a minha luta não é contra partidos políticos, a minha luta não é contra facções, a minha luta não é física e visível, a minha luta é espiritual e invisível. Contra quem eu luto? Contra carne e sangue? Não. Contra quem, Paulo? Paulo responde, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, além dele apresentar contra quem eu luto, ele fala onde que é o local da luta. É na terra? É no meu bairro? É nas minhas... É no meu estado? É no meu país? Não. É nos lugares celestiais. Sabendo disso, nós precisamos conhecer o nosso inimigo, ou os nossos inimigos. Quem é os principados? Quem é as potestades? Quem são os dominadores? Quem são as hostes da maldade? Importante você saber disso, anotar isso e meditar esta palavra. Ponto 1, quem são os principados? Coloquei no slide. A palavra principados vem da palavra grega arque. É da palavra arque que vem a expressão arqui-inimigo, que significa maior inimigo. Essa palavra era muito usada para falar de reis e presidentes. Os principados atuam sobre os presidentes de uma nação. Olha como o exército de Satanás é organizado. O exército é mau, mas é organizado. O exército tem um líder mau, mas é organizado. Se o exército de Satanás é organizado, nós precisamos, como exército de Deus, nos organizar também. E é o que estamos fazendo iniciando este módulo. Vamos ver o texto, Daniel capítulo 10, um exemplo aqui de que os principados atuam sobre os presidentes, sobre os reis. Daniel capítulo 10, a partir do versículo 1, para entendermos todo o contexto. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar.
A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Olha a guerra aí. E ele estendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. A palavra triste naquela época não é só no sentido literal, de alguém que chorava, de alguém que estava com a cabeça para baixo, não. O triste, quando um judeu falava, eu vou ficar triste por um dia, eu vou ficar triste por uma semana. Em outras palavras, no sentido figurado, ele estava dizendo, eu vou jejuar. Versículo 3, alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprissem as 3 semanas. 3 semanas são 21 dias. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Edequel, e levantei os meus olhos, e eis que um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos como ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Por quê que os homens não viram? Porque não se prepararam para a batalha como Daniel se preparou. Então, o que determina as visões que vamos ter, as experiências com Deus que vamos ter, é o quanto nos relacionamos com Ele. É o quanto nos preparamos para esta guerra. Quem não se prepara para a guerra, olha a continuação do texto. Contudo, os homens que estavam comigo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Ou seja, quem não se prepara para a guerra, na hora de expulsar o demônio, ele foge, ele corre, ele se esconde. O pastor vai procurar o obreiro e a obreira para ajudá-lo na oração, seja na igreja ou seja em uma casa, sabendo que a pessoa que ele impor as mãos, o demônio pode se manifestar. Só que por ele não ter se preparado, ele foge, ele corre, porque ele sabe que pode orar pela pessoa e o demônio não sair. Versículo 8. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante de corrupção e não tive força alguma. Então aquelas pessoas que dizem, eu vi um anjo, eu vi um querubim, eu vi um arcanjo, eu vi os céus abertos, e não teve temor, não ficou fraco, não se prostrou de joelho, tem alguma coisa errada. Porque quem vê seres angelicais, essa é a reação do versículo 8. Ele perde as suas forças, ele fica fraco, a pele fica pálida e ele se prostra, ele cai. Esta é a visão correta. Versículo 9. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto, ou seja, eu fiquei de joelhos, num profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que em certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer. Se você ler Daniel capítulo 8, você vai ver que essa pessoa que tocou em Daniel é o anjo Gabriel, que dentro da classe de anjos é o anjo mensageiro, ou seja, o anjo que envia a mensagem. E esse anjo ele está dizendo para Daniel, levanta aqui sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Porque desde o dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Daniel,
eu vim por causa da sua oração. O que faz o céu se mover não é o quanto eu conheço de teologia, não é o quanto eu leio a Bíblia e decoro o versículo, não. O que faz o céu se mover, os seres angelicais irem para a direita, à esquerda, subirem, descerem para a terra, é o quanto nós oramos. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Ó Daniel, eu ouvi a sua oração, ou melhor, eu fui enviado para te responder desde o primeiro dia que você começou o jejum. Porém, eu não consegui chegar com uma resposta porque o príncipe da Pérsia, em outras palavras, o principado, me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, ou seja, o principado do exército de Deus, porque tem o principado dos inimigos, mas tem os principados do exército de Deus. E ele é Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Está entendendo? Olha a importância de nós orarmos pelos presidentes da nação. Paulo vai dizer para Timóteo, Timóteo, ore por todos os homens, em específico por aqueles que estão em eminência. Ore pelos reis, pelos príncipes, pelos presidentes, para que vocês tenham uma vida sossegada e quieta nesta terra. Então, todo plano apresentado no meio político, esse plano que nós julgamos como diabólico, de Satanás, esse plano é contra o presidente, não é contra as ideias do presidente somente, é contra os principados que atuam sobre ele. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados. Então, mais do que criticar o presidente, mais do que atacar pedra nos seus planos e projetos, se eu não concordo, eu preciso orar por ele, porque tem um principado que está atuando para ele. Principado que atua sobre ele, fazendo com que ele planeje projetos que vá contra o propósito real de Deus, que ferem a palavra do Senhor. E se eu quero que ele mude isso, eu preciso orar por ele. Segundo inimigo é as potestades. A palavra potestades vem da palavra grega exousia, que significa poder de autoridade, influência. Esses tipos de demônios atuam no campo dos famosos influencers. Você não conhece essa expressão? São aquelas pessoas classificadas como má influência. Nós temos um exemplo disso na Bíblia, de alguém que era influência e era uma má influência. 1 Reis, capítulo 16, versículo 30. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher, quem? O Acabe, tomou por mulher a Jezabel. Aqui que está o problema. Filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Por que o Acabe está servindo Baal e adorando Baal? Porque a mulher que ela se casa, chamada Jezabel, ela adorava o Baal, ela era seguidor de Baal, ela era adoradora de Baal. E aqui entra uma lição dentro do campo matrimonial. Jugo desigual não dá certo. Amós capítulo 3, versículo 3. Andarão ambos juntos se não estiverem de acordo? Não tem como eu servir a Deus e servir a Baal. Não dá para fazer isso. Não tem como eu andar na luz e a outra pessoa andar nas trevas. Não vai bater, não vai dar certo. Porque se eu consumo este matrimônio, vai acontecer o que aconteceu. Eu posso estar andando na luz como Acabe, só que como eu me envolvi com uma mulher que andava nas trevas, eu deixei de adorar a Deus e passei a adorar o Deus que ela servia. E levantou um altar a Baal, na casa de Baal que edificara em Samaria. Olha a influência que Jezabel teve sobre o seu esposo Baal.
Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava, em outras palavras, o influenciava, era uma má influência. E fez grandes abominações seguindo os ídolos, conforme a tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão e diante dos filhos de Israel. Porque sucedeu, 1 Reis 18:4, que destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas. Aqui traz também uma aplicação matrimonial. Por que muitos cristãos têm os seus casamentos destruídos? Porque eles estão casando com pessoas que odeiam ao Senhor, que odeiam cristãos, que odeiam a igreja. Ele ama estar na igreja, ele ama estar na casa de Deus, mas o seu cônjuge ama as baladas, ama as festas mundanas. Não vai dar certo. Olha a Jezabel, ela destruía, ela matava os profetas do Senhor. Obadias, o profeta do Senhor, tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Então, a mulher de Acabe destruiu os profetas. A mulher de Acabe adorava um Deus que o Acabe não adorava. Um Deus desconhecido, um Deus que entra aí não como adoração, mas como idolatria. Terceiro inimigo é os dominadores. A palavra dominadores vem da palavra grega cosmokrator, que significa governantes do mundo. Estes dominadores são os tenentes, pois exercem o domínio local sobre uma cidade, debaixo da autoridade dos principados, que são seus capitães. É como se tivesse os principados, e debaixo dos principados vêm os dominadores. É uma classe abaixo dos principados. Entra também no campo político. Eles eram ali os capitães de uma cidade, aqueles que tinham a chave de uma cidade. Olha, para você fazer parte dessa cidade, você precisa adorar o nosso Deus. Se você quiser comer, se você quiser beber, se você quiser comprar vestimentas, você precisa cultuar o nosso Deus. E isso acontecia em Atos capítulo 19, versículo 24 e 26. O texto vai dizer: porque um certo ouvires de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, ou seja, ídolos de Diana, ídolos esse de prata, dava não pouco lucro aos artífices. Quem que era Diana? A Diana era a deusa dos gregos. A Diana ela era conhecida como a deusa do sexo e da orgia. A Diana era conhecida como a deusa da prostituição. E é essa Diana que está no versículo 24. Olha o que o texto vai dizer. Versículo 25. Aos quais, havendo-os ajuntando com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Não tem muitos cristãos que são como esse homem que é apresentado no versículo 24, como Demétrio. Tem muitos cristãos Demétrios aí. São cristãos, trabalham, têm negócios, mas os seus negócios são contra a palavra do Senhor. Só que quando Deus usa um profeta para falar que ele está no caminho errado,
que ele precisa largar esse negócio, porque esse negócio desagrada o Senhor, vai contra a palavra do Senhor, fere a palavra do Senhor. Ele diz não. Por quê? Porque é daqui que vem o meu lucro, é daqui que vem o meu sustento, é daqui que vem o meu salário. Então eu preciso ganhar o salário. O salário e os bens valem mais do que uma boa reputação. O salário e o dinheiro valem mais do que princípios, valores, ética. Quantos cristãos demétrios não são assim? Vamos continuar? Versículo 28. E ouvindo-o, encheram-se de ira, clamaram dizendo: grande é a Diana de Efésios. Então, em Diana, ou melhor, nos seguidores de Diana, estavam os dominadores. Para você morar em Éfeso, para você comprar, para você ser bem recebido, você precisa adorar Diana. Assim era no período dos imperadores. Se você quisesse ter uma vida boa, você precisava adorar os imperadores. Se você não adorasse o imperador mandava prender você. Só que o que vale mais? Ser fiel a Deus ou negociar princípios? Paulo entendeu que vale mais ser fiel nos princípios da palavra do que negociar princípios para ter uma vida boa. O que são hostes espirituais da maldade? A palavra forças vem da palavra grega poneria, que significa pecados e iniquidades. Eles atuam em becos, casas de prostituição, pontos de drogas, botecos, presídios. São espíritos que instigam o ser humano a pecar. São espíritos demoníacos. Por detrás de cada vício tem uma hoste da maldade. Por detrás de cada alcoólatra tem uma hoste da maldade que o instiga a beber mais. Por detrás de cada usuário de droga tem uma hoste espiritual da maldade. Se ele usa droga, se ele usa cocaína, vem a hoste da maldade, que é um tipo de demônio, e fala: vai usar o crack, vai usar a lança. Ou seja, se afunde mais ainda. Só que ele não fala com essas palavras. Ele fala: essa droga, o efeito não está tão bom. Você quer uma droga que te traga mais felicidade? Deus e essas hostes da maldade são sobre os seguidores, estão sobre as pessoas que são usadas para falar isso. Usa aqui as pessoas que oferecem. Usem essa droga aqui, bebe essa bebida aqui. Sua mulher, ela não te dá mais atenção. Essa mulher não se arruma mais. A sua mulher não te dá tanta atenção mais. Vai para outra. Casa com outra pessoa. Larga esse casamento, se divorcia. São hostes da maldade sendo usadas por Deus, por Satanás. Oséias capítulo 5, versículo 4. Não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito das prostituições está no meio deles, e não conhecem o Senhor. Então, as hostes espirituais da maldade alimentam os viciados, instigam eles a se afundarem mais nos vícios. Por detrás de cada viciado tem uma hoste da maldade. Nós respondemos aqui: contra quem lutamos? Onde lutamos? Nos lugares celestiais. E agora a terceira pergunta e última, e aqui eu encerro, é: que armas usamos? 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. As fortalezas eram portas que se fechavam, eram muralhas, eram correntes, eram cadeias.
Então, falar de fortaleza era falar de portas fechadas, de cadeias, de correntes, de muralhas. Versículo 5. O que essas fortalezas fazem? Elas impedem os inimigos entrarem na cidade. São essas fortalezas. Só que presta atenção. Para os demônios, nós somos os inimigos deles. E para nós, eles são os nossos inimigos. Só que as armas espirituais, o que ela faz? Ela destrói os conselhos e toda a altivez, toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Há fortalezas que são levantadas em muitas pessoas. Como que eu descubro uma fortaleza? É quando você convida uma pessoa para ir para a igreja na segunda e chega no domingo, ela diz para você que não vai mais. Por quê? Tô com dor de cabeça. Meu filho, ele está passando mal. Meu marido está enchendo meu saco. Ele quer sair, ele quer passear. Logo no domingo, logo no dia de culto, no dia que ela foi convidada para ir para a igreja. Por que isso acontece? Porque há uma fortaleza no seu coração. Você convida ela uma semana, 2, 3, 4 semanas, e essa é a resposta que ela dá para você no dia do culto, especialmente no dia de culto. Só que você não pode desistir. Por quê? Você não vai destruir essas fortalezas com metralhadora, com revólver, com bazuca, com 12. Não. Você não vai destruir essas fortalezas com soco, com murro. Nós usamos as armas espirituais, a oração e o jejum. Aí você convida aquela pessoa novamente. Vamos na igreja, você convida na segunda. Olha, eu vou sim. Domingo eu te mando mensagem. Aí você começa a orar na segunda-feira. Você ora terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Quando chega no domingo, você manda mensagem para a pessoa, perguntando se ela vai te responder: eu vou. Que horas é o culto? Por que ela vai para a igreja? Por que ela aceita Jesus? Porque as fortalezas que foram levantadas sobre a alma dela, sobre o espírito dela, foram derrubadas e destruídas pelo poder da oração. Quando nós não oramos e quando nós jejuamos, nós não conseguimos expulsar demônios. Lucas 9:38. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que o espírito o toma e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que expulsassem e não puderam. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Trazei-me aqui o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. Mateus, dentro da sua perspectiva, ele vai dizer o porquê que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio do menino. Versículo 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade. Porque em verdade eu vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Ou seja, não é num sentido literal que Jesus está falando, se você orar para este monte, ele vai sair dos montes e ir lá para o mar, não. Ele está falando, quando você crê no poder de Deus, aquilo que é impossível se torna possível, inclusive expulsar os demônios. Versículo 21, mas esta casca de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Quando uma igreja ora, as cadeias são abertas, as correntes são quebradas. Foi isso que aconteceu em Atos capítulo 12. Eu vou ler esse texto
e eu vou encerrar aqui. Pedro, ele é preso por Herodes. No versículo 4 vai dizer: tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Pedro está preso, mas a igreja está liberta. E a igreja que está liberta está orando pelo Pedro que está preso. O que vai acontecer? Versículo 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro, e o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, olha a fortaleza aí, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles. Ou seja, quando você está orando e tem portas fechadas na sua frente, a oração abre essas portas automaticamente. E passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Queridos, a oração abre portas. A oração traz o poder de Deus. O poder de Deus é transferido para o orador, para aquele que ora, para aquele que se prostra, de modo que quando ele ora pelos enfermos, os enfermos são curados. Quando ele ora pelos endemoniados, os endemoniados, eles saem daquele corpo e aquela vida é liberta. Aquele que tem a oração, quando ele prega a palavra, pessoas aceitam Jesus. Quando ele prega a palavra, fortalezas são destruídas. A oração move o coração de Deus. A oração move o mundo espiritual. A oração e o jejum é as armas espirituais que precisamos usar se queremos vencer as guerras espirituais. Essa foi a aula de hoje. E antes de terminar a aula, eu gostaria de orar com você. Vamos orar? Depois dessa palavra, entendemos, ganhamos informações e vamos trazer essas informações para a palavra, para a oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, nós oramos neste momento, depois de sermos ministrados por esta aula, entendemos que guerra se vence com informações. E nós recebemos essas informações e usamos essas informações nesta hora, nesta oração. Ó Senhor meu Deus, eu oro por aquele que está preso no vício, por aquele que está preso no adultério, preso no álcool, preso nas drogas. Senhor, eu oro para que esta palavra rompa barreiras, para que esta palavra rompe fronteiras, destrua fortalezas, Senhor, que foram levantadas nos corações dessas pessoas. Oh, Senhor meu Deus, visita, Senhor, os prostíbulos, visita as casas noturnas, visita os motéis, Senhor, em nome de Jesus, visite os pontos de droga, visite os bares, liberte estas vidas, Senhor, destrua as fortalezas que foram levantadas no coração dela, liberte aquelas pessoas, use os teus servos que próximos estão deles, para que ao lançarem o convite e aceitarem a Cristo, eles possam ir para a igreja, reconhecerem o Senhor como Salvador e terem as suas vidas transformadas. Em nome de Jesus, Senhor.
Que o Senhor nos ajude a viver esta palavra e a usá-la em um momento oportuno. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Esta foi a aula de hoje, primeira aula do módulo Armadura de Deus, e a próxima aula voltamos com a segunda aula dizendo o que é a couraça da justiça. Recebemos as informações, entendemos com quem lutamos, onde lutamos e que armas usamos, e agora estamos prontos para nos vestir da armadura de Deus. O que significa a couraça da justiça? Vamos descobrir na segunda aula deste módulo. Que Deus em Cristo te abençoe, tenha uma ótima noite e até a próxima aula.